Estudo bíblico. Vocacionados para uma nobre missão: ser e fazer discípulos. Lição 1. Uma preciosa vocação. Texto base: Jeremias capítulo 1, versículos do 1 ao 10. Objetivo da lição: fazer discípulos é ter a consciência de que Deus faz coisas especiais de uma maneira especial, por meio de pessoas naturais. O fazer não suprime o chamado para ser. Segundo a história bíblica, durante um tempo de convulsão social e política, as portas do juízo divino contra a corrupção moral e espiritual do povo escolhido, que culminaria no exílio babilônico no fim do 6º século a.C., Deus chamou Jeremias para pregar uma mensagem de arrependimento para o povo de sua cidade, Jerusalém. O povo havia se apostatado da fé. O povo estava afundado na idolatria. Foi nesse contexto que, ainda em sua juventude, Jeremias ouviu a voz de Deus, o convocando para uma importante tarefa. Dizem os versículos 4 e 5 que a palavra do Senhor chegou a Jeremias da seguinte forma: antes de formá-lo no ventre de sua mãe, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e designei profeta às nações. A maneira como Deus falou com Jeremias é profunda, pois revela não somente o modo, o como, mas o tempo, ou a ocasião, o quando, em que a aprovação de Deus o encontrou. Deus disse a Jeremias que o conheceu e que o escolheu a dedo para uma tarefa. Porém, Deus também deixou claro que essa escolha se deu antes mesmo de Jeremias provar o seu potencial como um pregador. Primeira reflexão: um chamado para ser. Normalmente, associamos a expressão chamado a um mero convite ao serviço. Porém, existe algo maior, existe algo mais nobre. A Bíblia define o chamado de Deus para o homem como uma convocação a ser, e não um mero convite a fazer. O ser vem antes do fazer. O senso comum associa o chamado divino a uma tarefa que precisa ser executada. E quando o chamado divino se limita a uma simples realização, somos levados, consciente ou inconscientemente, a supervalorizar a performance, a supervalorizar o quesito habilidade, a destacar o quesito capacidade, em detrimento do mais importante, que é o caráter. A vida cristã não se define em fazer. A vida cristã está fundamentada no ser. O chamado de Deus, primariamente, é ser e não fazer. Augustus Strong, em sua Teologia Sistemática, diz que moralmente o cristão é chamado para a santidade, enquanto dinamicamente o cristão é chamado para o serviço. O problema é que no nosso chamado secundário está substituindo o nosso chamado primário. Não podemos avançar no que diz respeito às habilidades e retrocedermos na qualidade do caráter. O que fazemos deve ser uma extensão de quem nos tornamos. Até porque, quando estivermos diante do Senhor para prestarmos contas, o que fazemos não justificará a ausência de santidade que manifestamos durante a única e exclusiva vida que recebemos.
Diz o texto de Mateus capítulo 7, versículos 21 ao 23, que naquele dia muitos dirão: em teu nome profetizamos, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos milagres. Porém, mesmo com alta produtividade, ouvirão do justo juiz: afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno. Vocês que praticaram a iniquidade, eu não conheço vocês. O fazer não supre o chamado para ser. Segunda reflexão: habilidades não substituem o caráter. O que é ter caráter? William Russell Davis diz que as circunstâncias nas quais você vive determinam sua reputação. Já a verdade na qual você crê determina o seu caráter. Para ele, reputação é o que pensam a seu respeito, enquanto caráter é exatamente o que você é. Reputação é uma fotografia, enquanto caráter é a sua própria face. Reputação faz de você uma pessoa rica ou pobre, enquanto caráter faz de você uma pessoa feliz ou infeliz. Reputação é o que os homens dizem a seu respeito no dia de seu funeral, enquanto caráter é o que os anjos falam de você perante o trono de Deus. Tim Elliott, Marte missionário entre as tribos Auca no Equador, aconselhou da seguinte forma: viva de tal forma que ao chegar a hora de sua morte, nada mais tenha a fazer senão morrer. O nosso desafio não está na produção, mas sim na devoção, ou seja, o nosso desafio não diz respeito apenas ao cumprimento da missão, mas sim vivermos integralmente a vida de Deus. É um chamado para sermos não apenas seguidores de Jesus por fora, mas especialmente por dentro. Sermos seguidores de Jesus mesmo longe dos grandes holofotes da vida, mesmo quando não há multidão ao nosso redor. Se não tivermos uma vida cristã autêntica, não cumpriremos a missão. Lembremo-nos de que Cristo está menos interessado em nosso ministério e serviço e mais interessado em nossa vida e em nossa saúde espiritual. Ele conhece o secreto da nossa alma. Ele certamente não se impressiona pelas grandes construções, realizações aplaudidas ou teses defendidas, pelos nossos títulos ou troféus. O carpinteiro de Nazaré olha direto para o nosso coração. Ele vasculha a sua alma. Só cumpre a missão com paixão quem tem a vida de Deus e vida com Deus. Terceira reflexão: Deus está chamando você. A exemplo do que aconteceu com Jeremias, quando nos sentimos vocacionados por Deus, a primeira impressão é que algo está fora de alcance, até porque, por natureza, um chamado feito por Deus é grande demais para desenvolvermos com a força do nosso braço. Quando se trata de uma vocação dada por Deus, existem sempre mais perguntas do que respostas. Há sempre falta de recursos. Habita sempre a sensação de solidão. A verdade é que Ele deseja agir em nossas circunstâncias para nos conduzir à posição correta. Você não sabe o que Deus tem em mente nos bastidores para a sua vida. Você não sabe o quanto está perto da realização de uma grande tarefa. Você não está onde está por acaso, sem propósito divino. Deus continua no comando, controlando a história.
Deus está usando as circunstâncias a fim de preparar você para cumprir o chamado que Ele tem para a sua vida. Os atuais cenários que você está vivendo fazem parte do processo de preparação. Você não está perdendo tempo. Você não está paralisado, atolado na lama. Você não está vagando no deserto. Ele posicionou você com um propósito em mente. Portanto, se Deus lhe entregou uma missão, permaneça firme mesmo diante de cenários hostis. Deus colocou você no lugar certo, na posição que Ele deseja. Deus é estrategista, mestre. Somos apenas elementos importantes na estratégia de Deus. Ele é a cabeça. É Ele quem está no controle. Lembremo-nos de que Deus nos chamou e somos apenas um instrumento nesse grande projeto. Sejamos dependentes dele. Ele sabe como fazer para que a vontade que ele tem seja realizada. Agora vamos concluir o estudo de hoje. A palavra de Deus está nos exortando a uma vida transformada, uma vida diferente daquela que tínhamos antes de nos rendermos a Cristo. Deus é completamente santo e nos criou para manifestarmos sua santidade. O padrão divino é o mesmo para todo cristão. Jesus não está voltando para uma igreja contaminada e mundana, mas para uma igreja sem mancha nem ruga. É tempo de voltarmos à palavra. É hora de resgatarmos a verdade bíblica em nossa mente e em nosso coração. É hora de voltarmos à nossa preocupação para o cuidado com o nosso caráter, em vez de permanecermos investindo na manutenção de nossas máscaras. Que decisão você quer tomar? Para pensar e agir. Primeiro, você já se sentiu vocacionado por Deus, porém tentou ignorar ou adiar? Segundo, o que mais costuma travar você no cumprimento da missão de fazer discípulos? Terceiro, o que necessita mudar em sua rotina para que cumpra com eficácia a vocação que recebeu de Deus? Esperamos que este estudo lhe ajude na compreensão da Bíblia Sagrada. Obrigada por permanecer até o final em nosso refúgio. Aqui você encontrará outros textos e estudos bíblicos. Compartilhe você também esta mensagem. Através dos links na descrição deste vídeo, você terá acesso à nossa estante virtual com diversos livros. Até o próximo encontro.